Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Centro de Estudos Avançados da UFPE. Nessa tarde, nós estaremos prospectando o que a UFPE está produzindo, pensando em relação ao mundo, em uma de suas curadorias. E, no caso, nós estaremos discutindo e conhecendo os projetos elaborados pelos estudantes de arquitetura, com orientação de professores do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, um dos projetos para uma pré-escola na Etiópia, e o outro para uma casa de mulheres no Senegal. Esses projetos concorreram a concursos internacionais, os alunos vão poder explicar melhor daqui a pouco, que são concursos nos quais eles foram premiados, e o que muito nos alegra. Para dialogar conosco, nós convidamos a professora Kátia Cunha, diretora de ensino da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, assumindo atualmente a função de pró-reitora, o professor Luca Bussotti, professor visitante da UFPE, grande conhecedor de África e pesquisador da Coordenadoria de África do Centro de Estudos Avançados. Agradeço muito a presença dos dois e agradeço muito a disponibilidade deles estarem aqui conosco hoje. E quero agradecer, evidentemente, também aos nossos alunos premiados, a Clara, Daniel, Isabela, Matheus, com o projeto da Casa das Mulheres para o Senegal, e Eduarda, Mariana, Mônica e Felipe, com o projeto de uma pré-escola para a Etiópia. Quero agradecer também aos orientadores das duas equipes, os professores Bruno Lima e Lúcia Veras, que orientaram a Casa das Mulheres, e Renata Caldas e Pascal Machado, que orientaram a pré-escola. Agradeço muito por vocês permitirem que a gente esteja aqui hoje, divulgando o conhecimento que está sendo produzido na UFPE. E parabenizar a todos. A sala está cheia, a gente está bem feliz com a presença de todos, de alunos e demais professores. E, sem mais delongas, vou fazer o seguinte: a gente vai passar a palavra para as duas equipes, e depois, imediatamente, a gente passa a palavra para a professora Kátia e para o professor Luca, e depois a gente abre para todos que quiserem fazer comentários, ok? Pronto, Felipe, com você a palavra. Boa tarde a todos. Agradecer primeiro a oportunidade, né, de estar aqui apresentando nosso projeto. A gente ficou muito feliz, também com o apoio dos professores, Pascal, professora Renata, também alguns colegas nossos que nos ajudaram nesse caminho, né? A Bárbara, ao Leonardo, a Elisa e ao Davidson, que eles também apoiaram a gente na inscrição, e que esse projeto só foi possível também porque a gente teve colegas aí que deram esse apoio para a gente. Meninas, aí é com vocês aí. Eu acho que eu já estou apresentando, não sei se vocês já estão vendo. Sim, está funcionando para a gente. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, a gente ficou muito feliz com o convite. Como foi dito, né, pela professora, a gente realizou um projeto para pré-escolas na Etiópia, nas cidades de Hidi e de Lu, né, que foram em parceria com a ONG ABEI, viabilizadas pela plataforma Artstorming, que também tem uma plataforma no Instagram e tudo mais, é um site conhecido de concursos de arquitetura. O grupo fomos eu, Marina, Mônica, Felipe e Eduarda, e quem nos orientou foi a professora Renata e Pascal. Pode passar. Como eu havia dito, né, a gente trabalhou no continente africano, mais precisamente no nordeste do continente, que é onde fica a Etiópia. A gente se aprofundou muito sobre os processos de lugar, a cultura, a gente fez realmente uma imersão para estar trabalhando fora de onde a gente está acostumado, né, que é aqui no Brasil. E com isso a gente foi percebendo onde a ONG já fazia alguns dos projetos, que era, por exemplo, na cidade de Gabaquemissa, onde eles já têm um centro comunitário, e eles buscavam expandir a escola e o centro para as cidades de Hidi e de Lu. Então a proposta
eram de uma edificação que pudesse ser replicada, né, através de módulos nessas cidades e que, à medida que a ONG fosse se expandindo para o resto do país, eles pudessem usar esse projeto como base para continuar a expansão. Pode passar. Então, o nosso principal desafio foi realmente conciliar esse programa com um módulo que pudesse ser replicado e uma arquitetura que fosse realmente interessante e funcional. Então, o programa ele era constituído basicamente por 4 salas de aula, as latrinas, que era realmente onde eles eram os banheiros, né, no caso, pátio coberto e o pátio aberto. Fora isso, em terrenos onde a gente tivesse mais espaço, como o de Dilu, a gente poderia trabalhar com espaço multifuncional, refeitório, curral e horta e a cozinha. Então, a gente fez 2 escolas, né, partindo desse pressuposto do módulo que pudesse ser replicado, e a gente tentou trabalhar essas possibilidades de rearranjo dos módulos para poder configurar o espaço final das escolas. Pode passar. Aqui a gente tem o terreno de rede, né? Como dá para ver aqui nas imagens, já tinham algumas escolas construídas, que são as crianças mais velhas. A gente estava fazendo para as crianças mais novinhas, que no caso de 3 a 6 anos. E essas pré-existências a gente também levou em consideração, né, quando a gente foi fazer o projeto. E já no outro sítio, que é o de Dilu, pode passar a foto, a gente tinha também as pré-existências, mas estavam um pouco mais distantes do limite que eles nos informaram do terreno para a gente compor com novas edificações. Pode passar. Duda. Desculpa, eu estava falando muda. Certo. A gente chegou na parte de concorrentes e júri. A gente concorreu com diversos países, entre eles Líbano, Uruguai, China, Bélgica, Polônia, Suécia, Espanha, Itália. E a gente também competiu com escritórios de arquitetura, não só estudantes. E foi como sendo um grande desafio para a gente começou compreendendo como funcionam esses concursos e entendendo melhor de quem já venceu concursos ou conseguiu menções honrosas. Então, a gente entendeu que, primeiramente, a gente precisa compreender o júri e entender qual é a área de cada um. Então, a partir disso, a gente fez uma breve pesquisa com o que a gente encontrou na internet de cada júri. A partir daí, a gente entendeu que existem júris com foco mais no conforto, na questão da iluminação, da ventilação natural. Outros júris que são mais, assim, realmente da estética do projeto arquitetônico, dos métodos construtivos. Alguns júris são da própria Etiópia, né? São moradores, viveram toda a vida por lá e são administradores da cidade, das capitais. E pode passar. Então, houveram júris com foco no sistema da água, que também foi muito importante para a gente, porque o projeto ele leva em consideração toda essa questão da sustentabilidade, da flexibilidade, da possibilidade de utilizar de fato os métodos construtivos que a gente está propondo. E, por fim, os júris da própria ONG, que a gente, a partir daí, entendeu que a gente precisava colocar a identidade da ONG dentro do projeto. E o projeto não ser apenas mais uma nova solução projetal, mas também que a ONG conseguisse se identificar ali e se enxergar ali. Aí, a partir disso, a gente também consultou por diversas fases do projeto o site da ABEI, que é a ONG espanhola que reside na Etiópia, e a gente observou o centro que já existia, que, como a Marina disse, é o centro de Gaba Quemissa, e a gente, a partir daí, começou a observar como funcionavam as técnicas construtivas da ONG, como eles trabalhavam os materiais, como as crianças interagiam com os pátios. A gente observou muito essa questão das blusas que se penduravam para secar, dos baldes, dos blocos cimentícios, das cobertas. Então, cada mínimo detalhe das imagens a gente tentava tirar uma interpretação.
pode passar. E a partir disso, né, todo esse estudo, a gente chega na escola Lazo, né, que é justamente a palavra em espanhol para laço, porque a gente entende a escola como um desses primeiros laboratórios sociais que as crianças vão ter, onde elas podem explorar a individualidade delas, ao mesmo tempo que vão construindo, né, o seu compromisso social junto com os outros alunos, entendendo os deveres da sociedade e de trabalho comunitário e tudo mais. E para além disso, né, além da formação do próprio aluno, no próprio edital eles comentavam sobre essa necessidade de ser uma escola que pudesse abrigar funções variadas e seja realmente como aparato para divulgação de cartilhas ou então campanhas e palestras. Então, assim, a gente viu que realmente era uma necessidade do projeto essa escola que pudesse atender a esse dever comunitário, né, de poder servir tanto para os alunos quanto para a comunidade. Então, a gente buscou trazer realmente muito fortemente esse conceito de comunidade, também atrelado a essa individualidade que a gente buscou trabalhar no nosso módulo, que ao mesmo tempo em que ele é diferente e único, ele consegue se conectar aos outros para fazer esse grande organismo. Né? Então, a gente trabalhou com esses pilares de comunidade, conexão, laço, né? E a grande coberta, que o Fio vai poder falar mais para frente. E a partir disso a gente conseguiu realmente estruturar. Pode passar, Fio. Bom, então com essa problemática que a gente tinha terrenos diferentes e o programa precisava de um módulo flexível, né, para se adaptar a futuras expansões e até novos terrenos, à medida que a UNG fosse crescendo, a gente chegou nesse partido de um pavilhão central, que é essa coberta principal, que é essa em amarelo que a gente vê no slide ali no esquema, em que ela pode se comportar em diferentes terrenos. Então, os blocos, que são esses módulos, essas unidades, elas iriam responder exatamente a esse eixo principal, né? E esse eixo principal pensado como um lugar de encontro, um lugar de atividades, como a gente viu que eles executam muitas atividades ao ar livre. Existe a necessidade dessa grande área coberta pelas questões climáticas da Etiópia, principalmente na região. Eles têm 3 meses de chuva intensa e depois é uma escassez nesse período chuvoso, mas então eles tinham essa necessidade de uma grande área coberta, né, para essas atividades, enfim. Então, o partido da gente se deu pensando muito nisso. A gente tem aqui o acesso principal, e aí ele serve como esse grande pavilhão que vai interligando todos os outros blocos, essas outras funções da escola. Um outro ponto muito importante é que a gente pensou no crescimento da escola, né? Então, aqui nesse diagrama em vermelho, a gente tem o que seria a primeira fase, que era o programa que eles exigiam que fosse atendido para o concurso, e que futuramente esse programa fosse expandido. Então, numa segunda fase, a cozinha já é uma cozinha fixa, o refeitório é fixo, já não é mais improvisado nessas salas iniciais. Então, a gente vai também percebendo o crescimento da escola ao longo do tempo. A gente traz aqui na planta baixa a escola final, mas no diagrama a gente mostra o que seria a primeira fase, que são essas 4 salas de aula que eles cobram no programa. Esse é o terreno de Dilu, e aqui a gente tem o terreno de Ride. Aqui em Ride a gente já tinha que trabalhar uma pré-existência. Então a gente tinha 3 blocos que eram salas de aula já existentes. Então a gente teve que considerar essa pré-existência para trabalhar todo o programa. E aí o partido funcionou muito bem, porque com essa grande coberta central ficou muito mais fácil programar essa expansão da cidade, da escola e desse crescimento, né, ao longo do tempo. Atrelado a essa coberta e esse eixo central, a gente prevê esse sistema de captação de água, já que eles ficam tanto tempo sem água, eles não têm encanamento nem eletricidade, então foi uma das preocupações da gente proporcionar, através desse grande eixo central, essa coleta da água da chuva e futuramente painéis solares que podem vir a ser apoiados nesse eixo central. Aí, dentro do processo de concepção, nossas maiores preocupações seria esse processo de expansão que essa escola sofreria conforme o transcurso do tempo. Lembrando que existia essa primeira etapa na qual seria construída 4 salas de aula. Estas salas de aula precisariam ser espaços flexíveis, que se adaptassem às diferentes necessidades
das escolas. Atualmente, na escola de Gavaquenissa, que foi muito da nossa orientação, na qual, como é que se comportava essa escola atualmente, a função da instalação abrangia mais de usos além do institucional. O uso da escola também era um espaço de encontro para a comunidade, reunindo as mães da comunidade, atividades esportivas. E muito disso a gente tentou trazer para nosso projeto. No projeto da Laço, partimos de um módulo de sala de aula que visa romper com essas composições regulares de uma sala comum e revela a singularidade ligada à experiência escolar. Esses espaços têm diferentes vistas em diferentes momentos, a fim de tornar a aprendizagem mais dinâmica, cheia de vida, cheia de possibilidades que possam ser flexíveis e adaptáveis conforme o tempo. A nossa noção de expansão para essas salas de aula foi muito de possuir elementos que fossem elementos que unificassem as células. No momento, quando temos esse tipo de sala número 1, a gente pode ver embaixo do módulo de sala multifuncional como a união desses dois módulos realmente se unificam, as células se unificam naturalmente. E muito disso do que a gente quis trazer nesses módulos de sala de aula, que foi muito importante para essa expansão que sofreria no transcurso do tempo. As diferentes ligações entre os espaços, as experiências que aconteciam, o que acontecem na escola, foram o principal pilar para a construção do projeto. Estou passando. Aqui um pouco sobre... Pode falar, Duda. Não, amiga, depois eu dou Não, é continuidade. porque caso tu caísse alguma coisa, como aconteceu no primeiro momento, continua, amiga. A gente chega aqui, então, nos cortes que a gente fez para compreender um pouco essa dinâmica da água da chuva, né? Porque no programa eles falam que se a gente cria um sistema que possa trabalhar com esse reaproveitamento da água da chuva, isso seria visto como uma coisa positiva ao projeto. Então, a gente não só queria trazer a solução do reaproveitamento, como a gente também queria trazê-la como protagonista do projeto. Então, a partir daí, a gente se espelhou muito nas cisternas, né, do sertão, de alvenaria mesmo, que a gente já conhece, né, que é uma metodologia construtiva que já estão habituados aqui no Brasil, e a gente trouxe isso como uma solução regional nossa para a Etiópia. A partir daí, a gente criou um projeto que permitisse esse recebimento da água da chuva através da inclinação das telhas, que cairiam para um recipiente que, por sua vez, iria para a cisterna. A Fio vai explicar no corte seguinte melhor. E aí, só para finalizar, Fio, essas cisternas a gente queria trazer uma característica lúdica para elas, então mais para frente também vai ser visto que seria como se fosse uma espécie de parque em que as crianças poderiam brincar ao redor das cisternas e interagir com elas diariamente. Pode passar. Isso. Aqui a gente vê um pouco desse totem que a gente criou, então, essa coberta que foi posicionada, porque a gente também estudou a direção do vento e no período chuvoso. Então, essa coberta capta essa água da chuva que cai numa grande calha, né, e assim, expressiva, e aí essa calha direciona essa água para esse totem, que ele tem ali uma granulação de pedriscos para ir já fazendo um certo filtro nessa água e evitar muitos sólidos, né, de entrarem ali na cisterna. E aí é simples, eu vou voltar rapidamente aqui alguns slides, a gente vai ver então que a gente tem alguns totens e exatamente algumas cisternas distribuídas ao longo desse eixo que acaba servindo como um lugar de lazer, um lugar de encontro também. E aí, das outras técnicas de sustentabilidade que a gente traz atrelada à latrina, um sistema de compostagem, onde você tem ali uma tampa preta sobre essa escavação, né, essa fossa, digamos assim, para que o próprio sol consiga ir decompondo mais facilmente esse detrito. E aí ele acaba virando compostagem para o próprio plantio,
como a escola já prevê uma horta. Então, a cada 2 anos, você já pode esvaziar uma, uma latrina dessa, porque ela já vai estar seca e tratada exatamente por conta do calor do sol, para poder ser utilizada na compostagem. E aí, assim, a gente consegue criar um ciclo dentro da escola também de sustentabilidade, né? Desde a captação de água da chuva até a compostagem e o plantio. Aqui nessa parte a gente temos um detalhe mais sobre como funcionaria essa coberta, esse grande eixo principal, né? Atuando como o ponto que unifica e conecta os espaços restantes das salas de aula, e também como essa captação de água de chuva associa a ideia de sustentabilidade para a escola. Aí foi muito da técnica de sustentabilidade que trabalhamos dentro do projeto. Estou passando. Aqui eu queria só fazer uma observação também da questão da técnica construtiva, que a gente buscou, isso também tem a ver com a sustentabilidade, que é essa técnica construtiva que essas pessoas já dominavam. Então, a gente viu muitos projetos que iam utilizar ali de taipa de pilão, de tijolos de barro, mas a gente também tentou ver assim, a agilidade e a facilidade dessas pessoas construírem essa escola. Então, a gente buscou utilizar o próprio tijolo cimentício, as vigas e pilares em concreto, a própria estrutura metálica. Então, a gente tentou, até para que essa escola nova não se diferenciasse das escolas já construídas, e que esse projeto se integrasse e criasse toda uma comunidade, né? Para você não ter ali 2 projetos à parte no mesmo terreno. Então, para trazer essa unidade visual também, a gente tentou buscar esses materiais que fizessem esse diálogo. Aqui a gente vê... Sim, amiga. Eles também falaram muito dessa... Eu estou enrolada agora, depois eu acrescento, amigo. Tá. Deixa Aqui a gente traz uma vista interna da sala de aula, exatamente esses espaços, depois que a gente decompôs o retângulo e a gente abre essas angulações para que nelas aconteçam novas atividades, porque a sala de aula não é só uma sala de aula, ela é realmente um palco ali para a vida, né, daquela comunidade. Então, esse formato permitiu a gente criar estrutura para que novas atividades e novas vivências acontecessem nesse ambiente. A gente também utilizou janelas e portas que eles utilizavam, então tudo no padrão. A gente só fez um novo desenho para essas janelas, para essa porta, mas dentro daquela esquadria, daquele orçamento que eles já trabalhavam, já estavam familiarizados. Aqui a gente tinha um desafio muito grande, porque não tem eletricidade, então a gente precisava trazer iluminação, a gente precisava proteger do vento na época da chuva, a gente tinha que proteger também que a chuva não entrasse nessa sala de aula, já que a gente estava trabalhando essas cobertas tão generosas para a captação da chuva, a gente tinha que ter esse cuidado. Então a gente faz esse forro de palha, que é um material que a gente identificou em várias fotos deles. Eles trabalham essa grama seca, né, e vão fazendo essas tramas de palha. Então a gente vai trazendo todos esses elementos que são familiares, né, ali da localidade. Aqui a gente também traz mais um render, uma imagem que a gente mostra essa cisterna funcionando nesse jardim central, atrelado a essa prática do esporte que é muito forte para a ONG, né? Eles usam o esporte como essa ferramenta mesmo ali de educação. A horta ali a gente já vê, então a gente tentou trazer esse espírito dessa comunidade vivenciando essa escola, assim. Eu acho que foi um pouco disso o processo da gente. E só para acrescentar o que eu ia falar naquele momento, era que todos esses materiais foram disponibilizados pela ONG. Eles deram uma lista de todos os materiais que eles costumam usar. Então, assim, isso não foi a nossa visão assim por cima do que já existia. Isso realmente foi passado para a gente e eles deram a opção de utilizar do projeto dos materiais ou não. Então, tiveram projetos que, como o Fio falou, tiveram essa grande diferença de material. Algumas matérias até que a gente, assim, na nossa pesquisa do país sobre os materiais utilizados no país, a gente não encontrou. Então, assim, a gente se preocupou muito em reutilizar esses materiais e trazer essa identidade. Essa questão das mãos no render, por exemplo, foi uma coisa que a gente viu muito presente no site da ABEI. E essa questão do esporte também, outra coisa que a gente pesquisou no júri, um dos júris que também era da ABEI. Então, assim, foi realmente uma pesquisa muito grande, com muitos detalhes, que levou a gente a essa solução. É isso, gente. Obrigado.
Muito obrigada, Felipe, Eduarda, a todos vocês. Com a palavra agora, quem vai falar pelo grupo das mulheres? Opa, eu vou aqui compartilhar. Daniel? Uhum. Ok. Agora eu fiquei com tantas questões que eu queria perguntar, mas a gente faz isso depois, né? Pode fazer também. Quais Não, são as depois. questões? É porque, sei lá, foi legal de ver, assim, muita coisa que eles apresentaram foram questões também que a gente, né, pesquisou e tal. Aí eu fiquei só curioso com mais questões do concurso, assim, quantas pranchas eram, se essa questão da proposta para um local e outro tinha que ser, se é a mesma proposta, adaptada, assim, mas depois eles podem responder. Pode sim. Acho que fica para depois, né? Para Uhum. manter assim o que a gente tinha combinado. Perfeito. Essa aqui foi a capa, né, do nosso projeto. E a gente montou essa apresentação aqui pensando em apresentar o projeto, mas também um pouco do concurso, né? Porque acho que é muito rico assim, concurso para estudantes de arquitetura em geral. E aí a gente começou aqui apresentando o concurso, né? Que chama Caira Loro, como está escrito aqui. E ele quem proporciona esse concurso é uma ONG italiana. E ele já tem alguns projetos lá construídos no Senegal, né? Acho que o do ano anterior tinha sido um centro de emergências, né, para refugiados. No ano anterior a esse, um pavilhão da paz, assim, uma coisa meio espiritual. E nesse ano eles vieram com o enfoque, né, na questão de gênero, na questão do que eles chamam desse indicador de gender gap, né, a diferença entre homens e mulheres dentro de uma sociedade, e aqui no caso da sociedade do Senegal. E aí, bem, nessas imagens aqui, eles foram muito, explanaram muito no edital do concurso essa questão da desigualdade, da situação da mulher lá enquanto, né, falta de participação de renda, falta de atividade política, né, essa exclusão lá que existe. E o concurso buscava um espaço justamente para promover, né, a igualdade, né, tentar resolver essa questão dessa desigualdade, desse vão entre homens e mulheres na sociedade senegalesa, e que tocasse justamente aí nessas questões, né, ecológica, sustentável, né, autoconstruída, né. Vale salientar alguns aspectos do concurso, como por ser uma autoconstrução, né? E também ter um limitador financeiro, né? A gente tinha até 18 mil euros para utilizar, sendo os preços todos tabelados e utilizando o mercado local, né? Do Senegal, bem como os materiais que eles tinham à disposição. E a gente tinha que trabalhar com esses fatores, bem como as tecnologias que já eram empregadas lá e também pelo órgão que fazia a publicação do concurso. A gente recebeu, assim... Foi mal, fala. Aí, tipo, como no grupo anterior, né, a gente também recebeu uns materiais com fotos do lugar, com o preço, né, os orçamentos e tal, porque a gente tinha que mandar um projeto que se encaixasse nesse orçamento de 18 mil euros, né? E aí eles trouxeram também, é um concurso, tipo, de um programa muito livre, né? Porque eles falam da criação de uma casa para as mulheres, em que tenha essa promoção, né, de igualdade e inclusão na política, na economia, principalmente porque as mulheres no Senegal, elas estão muito no setor Agrário? de rural mesmo, né, de agricultura, mas elas não têm uma independência econômica nem um acesso à educação. E aí o concurso ele bate muito nessa tecla, né? E ele traz alguns espaços que seriam interessantes de ter nas propostas. Aí esses espaços eram um espaço de gestão e organização, e que seria um espaço administrativo, né, dessa casa,
um espaço de diálogo que promovesse trocas culturais e tal, e um espaço de atividade coletiva. Isso foi o programa apresentado, né, pelo concurso. Não tinha qualquer, assim, designação objetiva do que era o que era, até meio livre para interpretação, o que eles queriam dizer com cada uma desses espaços, né? Inclusive, as propostas vieram, assim, com diferentes interpretações dos espaços, e acho que isso é uma coisa muito legal, porque eles entendem o que cada equipe propôs e também escolhem dentro dessa diversidade, assim, de propostas, né? E a única limitação que existia é que os espaços enclausurados tinham que somar no máximo 200 metros quadrados. Então, de repente, se a gente quisesse trabalhar o espaço de diálogo todo ao ar livre, nos restava 200 metros quadrados para as outras atividades, né? Que seriam entre quatro paredes. E também a limitação do financeiro, né? Que o Matheus já falou. Aí aqui a localização, né? Fica nessa vila aqui. No Vale do Tanaf, no Senegal, né? Na cidade de Sédio. Assim como os meninos, a gente fica nessa região perto da linha do Equador, e aí com isso sofrendo de um ciclo bem determinado de seca e chuvas torrenciais por baixo tempo, baixa temporada, né? Então era um espaço, quando não estava muito seco, ele estava bem rico de natureza, bem verdejante, e a gente pode ver pelas imagens do local que está a seguir, que era um espaço que podia ser rico de cultivo e rico, um solo rico e natural. Eu queria falar só nesse slide ainda a questão da localização do projeto. A gente vê nessa foto a bolinha vermelha aqui, à direita, que essa foi a localização indicada pelo edital, mas eles deixavam isso também livre. Então, isso era mais uma das questões que a equipe poderia vir a modificar, né? Mas eles colocavam esse lugar como ideal. Eles determinaram, inclusive, que o lote ideal, pelo levantamento que nos foi enviado, assim, era o lote blindeiro à rua, né? Então, ele era a faixa que tocava essa avenida principal da cidade. Dá para ver que tem uma avenida bem marcada aí, né? Em solo de barro, e que ela era uma das avenidas principais. Eles indicavam que o lote ideal seria nessa borda dessa rua já existente. Uhum. Aqui mais algumas fotos, né, das mulheres de lá, das atividades que elas desenvolvem, né? Essa foto à esquerda aí do mercado foi uma forte inspiração para a gente, porque a gente, enfim, propôs de certa forma o mercado. E essa também aqui no canto superior direito, né, dessas pessoas reunidas aí sob a sombra de uma árvore, e apenas isso também foi muito assim, inspirador mesmo, né? Até porque também a gente viu que a tradição oral do povo do Senegal era bastante rica, e o formato circular das reuniões, que eram sempre preservados em todos os círculos de conversa, todas as discussões que a gente viu, assim, dos dados. Foi algo que nos levou a pensar na ideia de um espaço de abrigo que forme um pátio, que dê segurança, né? Que cria esse espaço de diálogo e de proteção ao mesmo tempo. Eu acho que, por ser um lugar muito remoto, né, um vilarejo com pouquíssimas pessoas, era muito difícil a gente encontrar alguma informação sobre esse local. Então, o que a gente recebeu de foto, assim, a gente saiu vendo como é que as pessoas se organizavam, né, como é que elas construíam as casas, do que era feito o material, então o que era feito a cobertura, o que era feito a parede, e a gente foi tentando se conectar assim com esse território a partir das imagens, né, que foram fornecidas, porque outras informações a gente não encontrava. Então, assim, no início foi um processo muito difícil, assim, da gente estar meio perdido, sem saber por onde começar, qual o ponto de partida, né? Mas aí depois a gente foi se encontrando e se apoiando justamente nessa ideia da árvore, né?
porque a cidade, o município de Bagaré é cheio de árvores sagradas. Então, a gente pensou que, com o nosso edifício, a gente vai mostrar depois, a gente poderia tornar uma árvore sagrada também, sabe? Se a gente se desenvolvesse uma arquitetura em volta desse símbolo, assim. Isso. E uma das barreiras também que existiu, né, nas nossas pesquisas é o idioma também, né? Além de ser um lugar remoto e, enfim, isolado, ainda fala outra língua, ou então qualquer material que a gente achava estava em outra língua, isso tudo complicava, né? Aí esse aqui é o júri do concurso, né? São 3 mulheres senegalesas, não, 2 senegalesas e uma etíope, né? Que são envolvidas com toda essa questão de independência, empoderamento feminino em África. E aí é muito legal de saber que elas também olharam para o nosso trabalho e viram nele alguma coisa que valorizava. A gente estudou bastante esse júri, né? A gente pesquisou os trabalhos dessas mulheres e como elas tratavam a questão da disparidade de gênero, né, na região, e como elas denunciavam que os espaços de educação e o papel da mulher de criar os filhos na sociedade impediam a participação política delas. Então, a gente pensou a todo momento na inclusão, tanto com um partido que abrace a educação, abrace os diálogos e abrace também o comércio, né, que já faz parte do dia a dia delas, da renda delas. Exato. Então, a gente criou esse olhar voltado a sanar os problemas de forma geral, nesses três âmbitos, né? Exato. Procurou que os espaços que a gente propunha respondessem a essas 3 questões aí, né? E, ao mesmo tempo, em outro eixo, a gente olhou também os trabalhos da parte mais especializada em arquitetura, né? E, principalmente, do Kengo Kuma, essa questão de montagem, de encaixe, de estrutura, né? Isso também desenhou muito da nossa proposta para esse lado, assim, arquitetônico, né? Aí, vamos falar do nosso projeto. Isso. Aí aqui a localização, né? Fala. Pronto. Aí é interessante dizer, né, que foi, eu acho que o diferencial foi algo que até os professores nos ajudaram muito nesse ponto de reafirmar mesmo a árvore, de fazer a gente se convencer de que era o nosso partido. E o local que eles indicavam para fazer essa Casa das Mulheres era bem na frente dessa rua, isso onde Daniel está simbolizando aí. Então, a gente fugiu, eles realmente faziam uma mancha aí e diziam lote ideal. E a gente fugiu desse limite, dessa quase limite, né, que eles deram. E aí a gente colocou na árvore, que a gente identificou essa árvore estando entre 3 caminhos, numa zona de convergência e numa zona de ocupação protegida do sol, né? Porque não é aquele vazio ali na beira da estrada, é sim um espaço de proteção e que você de longe vai enxergar a natureza e ver como o prédio pode se enquadrar, né, nele e na paisagem. A gente realmente acha que isso foi um diferencial porque o projeto vencedor, ele também foi o único outro que alocou o edifício fora do local ideal e colocou ele por aqui, envolveu essa vegetação também. Ele envolveu essas 2 árvores acima do lote ideal, né? Foi algo que a gente notou só na gente e no projeto vencedor. Então foi... A professora Lúcia Veras aí teve uma grande participação. Aí aqui, nossos diagramas de forma, né? Mais assim, até de uma maneira mais didática mesmo, como nós... Isso. Do pátio, parte o espaço, né? Que a gente queria criar de conjunto, de união e de ancestralidade que já existia no local, né? E aí a gente subtrai os volumes para fazer as nossas aberturas e deixar o prédio permeável e transitável, se integrando, né, com o espaço. Tudo em inglês, porque é a língua do concurso, né? Acho que a gente não fez a tradução de tudo ainda, mas esses diagramas foram apresentados lá, né, para o concurso. Aí, fora isso, a coberta, né, que unificaria esse pátio, né, que conformaria o desenho do pátio e deu a unidade ao projeto, sim, de uma forma geral. Aí a nossa planta com esse
esses 4 volumes, né, basicamente, sendo um mais alongado e permitindo as possibilidades de usos diferentes, né, graças ao mobiliário versátil que a gente pensou, né, de sendo esquadrias que, ao serem abertas, possam se tornar mesas. Que é uma ideia bastante... A gente encontrou algumas referências parecidas também, quis trazer essa ideia das esquadrias e achou que casou muito bem. A gente abordou as esquadrias de uma forma diferente em todas elas. E foi uma referência também de um projeto, de um programa educacional, assim. Então, eu acho que foi justamente aquilo que o Matheus tinha falado antes, né? E como a gente quis tocar nesses eixos, assim. Sim. Aí, fora esse espaço mais alongado, que possibilita o uso de feira, cantina, ateliê e salão, existem 2 espaços mais administrativos, que são realmente uma sala de recepção, de organização da Casa das Mulheres, da instituição Casa das Mulheres, poderia estar presente nesse espaço. E em cima desse espaço, no meio aí, tem um pátio de diálogo, né, que forma uma arquibancada central também, para terem reuniões mais privadas, porque a gente entende que teriam reuniões para o público mais aberto, que poderiam ser feitas no pátio, e existem reuniões também, como ser um espaço político, com líderes da organização, e que não precisava tocar todo mundo e precisava de um espaço mais enclausurado. Aí a gente fez esse espaço 2, como espaço de diálogo mais contida. E o terceiro espaço da gente é justamente uma sala de forno, que pode servir tanto para cozinhar os alimentos produzidos na Casa das Mulheres, quanto fazer ser um forno de ateliê, né? A gente pensou até num forno grande, de barro, que poderia ser usado para cozer as tigelas, os potes e os diversos instrumentos que elas usam no dia a dia e podem fabricar até como um curso, e a gente ficou pensando nesses múltiplos usos sempre. Tudo isso em torno da árvore, né? Eu acho que a gente pensou muito também como esse projeto poderia subsidiar uma independência econômica, sabe? Então, a gente pensou... Volta lá na planta, Dani, por favor. Sim. A gente pensou, tipo, a nossa primeira concepção seria do mercado, que a gente se inspirou muito, mas aí a gente viu que a questão da educação era muito importante, não tinha como ter uma independência, né, se ela não for de base, assim, educacional e tal. Depois a gente viu que as manifestações culturais e a cultura da oralidade é muito grande, né, e muitas vezes quem tem essa passagem, né, de passar a história é de mãe para filho, né? Nós mulheres, assim, às vezes somos as que mais guardamos as histórias, né? E aí a gente pensou nesse salão, assim, que poderia trazer essas trocas. Era só isso que eu queria falar, essa questão econômica. Que uma coisa, volta rapidinho, só para falar, tipo, algo importante que eu acho que também que guiou a gente muito nesse caminho é que 2 juradas, que, no caso, 2 mulheres que faziam parte do júri, elas falavam muito sobre essa questão, não só da formação, né? Porque quando a gente pegou o programa de cara, a gente viu, é um espaço assim que a gente vai ter que trazer formação, um espaço para as mulheres terem essa troca, mas aí essa coisa da feira entrou realmente com força por conta dessa necessidade de inserir também no mercado, né? Tipo, de trazer essa possibilidade de produção, de renda mesmo. Eu acho que foi algo assim muito forte nesse momento que a gente estava tentando ver essa questão da multifuncionalidade, né, no projeto. Eu acho que isso tudo dá muito, assim, valor ao edifício, porque uma pessoa pode chegar aí, aprender uma coisa nova em um curso e depois usar o próprio espaço para divulgar e vender aquilo que foi aprendido por ela. Então, assim, é um edifício que se renova e, enfim, era isso que a gente queria bater muito nessa coisa da multifuncionalidade. Mas aqui é questão bastante da árvore e também alguns diagramas, assim, de ventilação, né, questão térmica mesmo. Porque... Não, é só falando sobre a temperatura do lar sendo muito abrasiva, e os ventos, eles não são desejáveis, porque são ventos
geralmente secos, e em um lugar muito seco a gente quer uma ventilação de exaustão para não haver ressecamento, né? E manter a umidade do local. Então a gente manteve essa parede de taipa bem grossa e imaginou as aberturas dando para o pátio com forma de exaustão e todas sendo muito bem cobertas e sempre filtradas. Nunca era uma abertura total, era sempre um pano, um tecido, uma veneziana, algo que ofereça proteção do sol, né? Do sol. Perfeito. Aí a gente vê aí melhor, né, a janela da gente, que ela se abre, desce e vira a mesa, né, se torna a mesa, onde as pessoas poderiam vender, fazer aulas, fechar. Essas duas salas, elas são independentes, dava para fechar, né, fazer uma aula em uma sala e na outra sala fazer a feira em algum momento que necessitasse. Então, foi bastante tocado nessa tecla, né, essa multifuncionalidade. Aqui o corte, né? E acho que também dá para ver assim, a preocupação e até a pesquisa que a gente teve que fazer, aprender muita coisa sobre essa questão de montagem, de estrutura e tal, porque, enfim, foi muito bom para a gente também amadurecer tudo isso, assim, e acho que a gente conseguiu refletir um pouco desse aprendizado no projeto, né? Mais alguns diagramas, né? Isso. Aqui mostra bem a questão da janela-mesa, né? Os materiais que a gente utilizou ao longo de todo essa... detalhamento mesmo, né? Ao mesmo tempo que era só uma prancha e que ela tem um tamanho limitado e tudo isso limita assim, a quantidade de informação, é um projeto que vai ser construído, né? Se for vencedor. Então a gente queria tentar trazer o máximo de detalhamento sintetizado em poucas imagens, assim, né? E aí, isso aí foram as representações que a gente encontrou, né? Para tudo isso. Aí, basicamente, a gente pensou um projeto feito de terra e madeira, né? Em que as paredes fossem taipa de pilão, e a estrutura fosse de madeira local. O forro fosse de uma esteira de bambu lá que se usa muito, e com os restos de madeira a gente pudesse fazer um detalhamento de piso. E a telha a gente fez de metal mesmo, tipo, é bem comum, é super utilizada lá. E também por causa do orçamento, que era muito baixo, a gente não conseguiu outra alternativa, sabe? Tipo, o metal não é, tipo, super ecológico e tal, por mais que tenha vários ciclos de vida. Mas a gente viu que muita gente, assim, acho que, sei lá, quase todo mundo do concurso bota telha metálica. Eu acho que, assim, era uma limitação orçamentária também que a gente tinha de facilidade, né, de construção. E para ter uma ideia, né, o limite era 18 mil euros, a gente ficou com 17.500 quando calculou a cada peça. Então foi no limite mesmo, assim, e foi uma proposta bem barata, assim, aos nossos olhos, que é um prédio construído de terra e madeira. E a outras propostas a gente viu que utilizaram muito o aço, a gente ficou, meu Deus, como é que eles conseguiram encaixar, né, no orçamento? É verdade. Mas deve ter conseguido, né? Aí... e só sobre essa questão também da coberta metálica tem muito a ver com essa questão climática lá, né? Como o Matheus tinha falado, né? Essa grande seca e depois chuvas muito fortes, né? E aí até assim, cobertas de palha mesmo, não tem um desempenho tão bom para esse tipo de clima, né? Então, assim, tudo realmente apontou para isso aí. E como a gente vê muito difundido por lá, a gente entendeu que fazia sentido, assim. E aqui as imagens, né, do produto final, com a maestria de Clara de trazer esses renders maravilhosos para a gente. Foi. Que uma das mulheres operando, né, a mesa e janela, né? Isso. E o detalhe do bambu, tanto no forro, como fazendo a vedação do espaço vedação. Entre a estrutura de coberta, né, e a parede. Aqui a gente vê o detalhe no piso, né?
com as lascas de madeira. Ao mesmo tempo, esses pilares também levam alguma peça metálica para suspender eles e não ter qualquer problema de apodrecimento na base, né? Mais uma vez, uma questão mais técnica, construtiva aí. Isso. Só tinham 4 pilares independentes na nossa... 4 não, 8, se eu não me engano, né? Os outros eram apoiados Exato. nas paredes de taipa. Exatamente. Acho que eram mais de 8, mas não eram muitos. Assim, a maioria da estrutura ela pousa sobre as paredes. De vez em quando a gente precisa de alguns pilares que vêm do chão até... Isso. E neles a gente encaixou os bancos, né? Fez nossos espaços de entrada, mas... E essa aqui foi uma frase, e é isso. Muito obrigada, meninas. Mais outro projeto belíssimo, não é? Queria passar a palavra para a professora Kátia, para ela fazer alguns comentários. Eu achei muito bom que a gente tem dois comentadores que não são arquitetos, então é mais uma maneira de vocês saberem como vocês se comunicaram bem aí nas propostas. Professora Kátia. Assim, boa tarde, né, a todos e todas, né? Assim, na verdade, eu sou da diretoria de gestão acadêmica. Quem é da diretoria de ensino é a professora Rosiane, né? Ai, desculpa. Não tem problema nenhum, não tem como gravar isso não, tá certo? E aí, quando eu recebi esse convite de fazer parte dessa mesa, a primeira coisa que eu pensei foi, será que eu vou entender disso, né? Será que eu consigo falar daquilo que eu não conheço, né? E aí, o que me chamou a atenção é que, da forma como o projeto ele está construído, a gente consegue ler, mesmo eu leiga na área, né? Isso me deixou extremamente feliz, né? Assim, primeiro que eu achei os projetos lindos, então essa foi a primeira coisa que eu vi, tá certo, gente? Né? Então, assim, eles são lindos, eu achei, assim, algo fantástico, né? E depois eu fui fazer uma análise, e aí Juju mandou para mim as pranchas, mandou o projeto mesmo, entendeu? O material para onde eu deveria acessar e ler, né? Para fazer análise. E aí eu fiz, assim, algumas considerações, né, sobre como é que eu vi esse material sendo apresentado. Primeiro que eu vi, assim, um material que ele é acessível, né, assim, o que estava lá enquanto produção era algo acessível de compreender, mesmo para um leigo, né? A gente conseguia entender o que é que vocês queriam, e eu consegui ver mesmo, por exemplo, a escola como um laço. E isso me chamou muita atenção no trabalho, né? Então, assim, não é só um nome que foi dado, né? Não é isso, né? E aí eu consegui entender que vocês não estavam apenas dando um nome, vocês estavam realmente criando um nome, né? Que de fato expressava aquilo que vocês queriam trazer, né? Então, é laço, e aí eu consegui entender porque ele está pautado nos valores de solidariedade, de cooperação, de compromisso coletivo, de participação e de responsabilidade, né? Então, assim, eu consegui entender isso dentro mesmo daquele desenho que estava sendo apresentado. A Casa das Mulheres na África, esse, gente, foi o primeiro que eu vi. Porque quando eu vi Casa das Mulheres, eu quis saber o que era isso, né? Então, assim, gente, não tem para onde, né? O que será que esse grupo quer com... Que proposta é essa? E aí, a primeira coisa que eu notei, minha gente, foram aquelas janelas, é sério. Aquelas janelas que viram mesa, assim, foi algo que foi a primeira coisa que eu observei no material, né? E aí você tem, para mim, como eu interpretei ali aquele processo, né? Que, no caso, essa casa ela está pautada em valores de inclusão e formação,
É isso que eu enxergo ali, né? De coletividade também, né? Porque inclusive ela é uma casa multifuncional também. E uma coisa que me chamou a atenção, que inclusive vocês também trouxeram na apresentação de vocês, que é esse espaço de segurança e proteção, né? A história das mulheres nesses países é uma história muito triste, né? É uma história muito difícil e de muita resistência. E aí, o que é que eu penso em relação a esses dois projetos, né? É que eles indicam que os projetos são projetos que têm como foco a educação, né? E aí me parece que eles parecem indicar que a gente está tendo um encaminhamento, né, de avanço nesse acesso à educação, tá certo? Mas esse lugar ele tem que ser pensado estrategicamente. E aí, por que eu entendi como estrategicamente? Eu entendi como algo arquitetonicamente e localmente localizado, né? E aí, o que é que isso me deu? O que é que os projetos de vocês me fizeram pensar? É que não dá para se pensar um prédio, tá certo? Ou a possibilidade de pensar um prédio não é uma coisa simplesmente de beleza arquitetônica. E aí eu penso que, por exemplo, os prédios que a gente conhece e que a gente pode citá-los, eles contam uma história, né? Mas, ao mesmo tempo, eles também fazem uma história, né? Isso, assim, é algo que me chamou muito olhando o projeto de vocês. O que vocês estão ali é fazendo história. Os projetos, eles fazem uma história, né? Uma história que traz essa ideia de solidariedade, essa ideia de participação, de coletividade e de formação, né? E, por outro lado, também, esses prédios que vocês trazem, eu nem sei se o nome é prédio mesmo que a gente dá, mas veja, como leiga é o que eu estou vendo, tá certo? Se não for prédio, vocês me desculpem, tá? Né? Mas assim, eu senti também que e aquilo que vocês mostraram naquelas pranchas, eles fazem e escrevem com outros, né? Essas pessoas que vocês pensaram que estariam ali, eles estão junto com essas pessoas e as suas histórias. Que aí é muito do que vocês trouxeram, né? A gente precisou fazer uma pesquisa muito grande, não apenas dos jurados, para saber quem são, o que trabalham, o que defendem, mas vocês tiveram que fazer uma pesquisa muito grande das pessoas daquele local, como vivem, o que fazem, né? Como planejam a vida, quais são os problemas que enfrentam. Então, e as duas pranchas, elas estão dizendo que elas estão fazendo uma história, mas é uma história com os outros, né? E assim, minha gente, eu fiquei emocionadíssima. Eu sou da área da educação, né? Eu trabalho com os cursos de licenciatura em matemática, física e química, né? Então, pense o que foi o meu desafio ao ler o material de vocês, tá certo? Não é? Mas, assim, por outro lado, eu falei isso, inclusive, com Juju, logo que ela me mandou o material, eu falei assim, eu estou emocionada, né? Emocionada pela beleza do material e pela beleza que vocês são, gente. Vocês trazem muito orgulho para a gente, né? Um concurso que não foi, eu andei pesquisando, são concursos bastante difíceis, né? São concursos muito disputados, tá certo? E que vocês conseguiram chegar onde nós queremos que vocês estejam, sempre entre os melhores, né? Nós somos hoje uma universidade, inclusive uma universidade bastante prestigiada, e nós, de fato, acreditamos que o que nós formamos também são pessoas extremamente especiais, no sentido de uma formação sólida, né? A consolidação de uma formação que ela é construída no curso, com os professores, e como vocês disseram, com os colegas que ajudaram
né, na inscrição, com os professores que, mesmo não estando sendo os orientadores, estavam lá dando opinião e trazendo uma sugestão. E aí vocês conseguem trazer nas duas pranchas uma construção coletiva que ela se dá também, né, mesmo que não apareça lá. E, por outro lado, vocês estão aprendendo a construir coletivamente. Gente, vocês não estão competindo entre vocês. Eu achei isso fantástico. Vocês estão produzindo juntos, né? Assim, de uma forma geral, Juju, era isso que eu queria dizer, né? Inclusive a minha felicidade imensa, né, de ter podido ler o material, ter olhado aqueles desenhos que, assim, simplesmente eu achei fantásticos. Inclusive, eu tive vontade de morar ali. Vocês entendem isso? Eu não sei se vocês conseguem entender. O lugar, ele era tão agradável que a vontade que tem é de você estar no lugar, né? Então, a forma como... Gente, aquela cisterna com aquelas mãozinhas, que coisa mais impressionante. Inclusive, uma cisterna que está incorporada no desenho que estava ali, quer dizer, não é aquela cisterna jogada lá no canto, não, entendeu? É aquilo que estava junto daquele processo todo, né? E que é um espaço de alegria, de diversão, de vida, de felicidade, né? Então, assim, foi assim que eu vi, né? E, por outro lado, aquela árvore, meninos, aquela árvore no meio ali. Meu Deus do céu, aquilo é algo assim impressionante, impressionante. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né? Eu não consigo fazer uma análise técnica e não ousaria, né, a fazer isso, tá certo? Então, eu fiz mais, Juju, uma análise da compreensão ou do que aquelas pranchas elas significaram para mim quando eu fui ler o material, né? E assim, vocês proporcionaram um momento de muita felicidade, né? Assim, foi um material assim belíssimo, né? Algo assim fantástico e assim, só os parabéns da reitoria toda. A nossa pró-reitora, ela está de férias, né? Mas aí eu mandei as pranchas para ela dar uma olhada, tá certo? Né? E aí ela também mandou um abraço. E a única coisa que ela disse foi: Kátia, lindo, lindo, lindo. Ela não conseguia dizer outra coisa, né? Então, assim, recebo também um abraço bem grande da nossa pró-reitora, professora Magna, né? E o meu também, tá certo? No sentido de que vocês trouxeram bastante felicidade e esperança para a gente, né? Parabéns ao curso, aos orientadores, né? Que aceitaram junto com vocês esse projeto, e também os colegas que também apostaram em vocês, os outros professores que também chegaram junto, né? Então, parabéns ao curso. E assim, obrigada, Juju, por essa oportunidade. Professora Kátia, muito obrigada. A sua sensibilidade, o seu olhar, a sua ternura foram fundamentais aqui para a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Acho que depois os meninos podem querer conversar mais um pouquinho, mas eu vou passar logo a palavra para o professor Luca. Luca? Sim, boa tarde mais uma vez. Bom, depois das palavras da professora Kátia, é difícil de falar, né? Porque praticamente que ela já disse tudo. Portanto, me junto a ela nos elogios. Eu também não sou arquiteto, eu sou sociólogo e, portanto, tenho a mesma desvantagem da professora Kátia. E, apesar de conhecer alguma coisa de África, não conheço muito bem os dois países, Etiópia e Senegal, que foram o objeto dessas propostas. Portanto, o que para alguém da área de estudos africanos é uma grande desvantagem, né? Porque se pressupõe que seja um expert, mas nesse caso eu não sou expert desses dois países, portanto tenho duas desvantagens. Mas pronto, eu não vou fazer comentários sobre as propostas que realmente são não só lindas do ponto de vista estético ou funcional, mas eu gostei muito da tentativa
que achei bem sucedida, da abordagem, relativa à abordagem que eu chamaria de abordagem filosófica. Ou seja, vocês têm uma formação na área de arquitetura, basicamente, mas, pelo que eu percebi, fizeram um grande esforço, se calhar até de ir além dos termos de referência do edital. Ou seja, procuraram, me parece, de ter compreendido isso, procuraram se mergulhar não só na realidade física, espacial, arquitetônica, mas também na realidade antropológica, social, de povoações que vocês não conhecem. Agora, obviamente o resultado é brilhante, obviamente não será 100%, porque aquilo que faltou é um trabalho de terreno, né? Porque um projeto, aliás, 2 projetos tão complexos deveriam prever um trabalho de terreno, que obviamente não foi possível de levar a cabo. Mas, do meu ponto de vista, é muito importante, porque essa é a filosofia dos estudos africanos, ou seja, considerar as várias facetas de realidades extremamente complexas. E, portanto, se calhar a arquitetura representa, por assim dizer, o elemento visual de uma realidade cultural, antropológica e social que está por detrás, mas está muito bem presente. A árvore, por exemplo, que vocês identificaram, é um símbolo, não é? Desse diálogo que vocês tentaram instaurar entre aspectos culturais e aspectos propriamente arquitetônicos. Portanto, do meu ponto de vista, isso foi digamos, uma abordagem excelente. Eu gostaria que depois vocês falassem um pouco mais, se possível, das dificuldades que tiveram em termos de recolha da informação. Porque eu achei o vosso percurso, volto a dizer, extremamente brilhante, mas eu gostaria de ouvir de vocês quais foram as dificuldades que encontraram e como é que conseguiram contornar essas dificuldades. Porque é extremamente difícil perceber, captar orientações, desejos, anseios culturais, etc., de povos e de culturas que vocês desconhecem. Agora, como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu gostaria que vocês nos explicassem, não é? Porque eu achei que, juntamente com a abordagem que adotaram, uma abordagem multidisciplinar, etc., a metodologia, não é? Que depois levou a fazer a proposta, também é extremamente importante. Ou seja, não é importante só o produto final, mas também o processo metodológico que levou a produzir as 2 propostas. Essa é uma questão que eu coloco. E, finalmente, uma crítica não a vocês, mas a como, às vezes, esses editais são feitos. Ou seja, nos 2 casos, vocês se depararam com editais, se entendi bem, lançados por ONGs, uma espanhola e uma italiana, que certamente são as melhores do mundo, conhecem muito bem o terreno, mas são ONGs de países ocidentais. Portanto, essa é objetivamente é uma limitação, porque, como alguém disse, se não me engano, agora já não me lembro, mas alguém falou dessa questão de comunidade, etc. Ou seja, onde é que está a voz da comunidade? Essa é a minha questão, e provavelmente é mesmo a concepção desses editais, que eu não estou a dizer que está errada, mas que devia prever, não sei como, mas algum contato direto com, mesmo online, etc., mas com alguém
do local, que represente, portanto, verdadeiramente a comunidade, porque a ONG não representa a comunidade. A ONG pode conhecer a comunidade, pode trabalhar muito bem com a comunidade, mas não é a comunidade. Portanto, a minha inquietação, que volto a dizer, é uma inquietação geral, que não tem nada a ver com as vossas propostas, mas a minha inquietação é essa. Mas pronto, mais uma vez eu quero dar realmente os parabéns. Eu também, como leigo, né, da matéria da arquitetura, fiquei encantado com essas duas propostas. Portanto, acho que vocês fizeram um esforço enorme e trouxeram resultados palpáveis, volto a sublinhar, não só do ponto de vista técnico, arquitetônico, mas também do ponto de vista cultural e social. É tudo. Obrigado. Muito obrigada, professor Luca. Eu queria, antes de todo mundo, assim, de uma maneira meio egoísta também, primeiro dizer que eu estou maravilhada com as propostas de vocês, com a maturidade de vocês em relação a esses projetos. Kátia e Luca, eu sou arquiteta e professora do curso de arquitetura também. Então, estou muito, muito feliz de ver essa produção e muito perto assim das inquietações que Luca apresentou. Eu fiquei me perguntando o tempo todo como é que vocês venceram essa dificuldade da distância, a dificuldade de conviver um pouco, né, com as comunidades e de conhecer mais o lugar. Até porque essa é uma prerrogativa do nosso curso, né? Desde 2010, quando a gente fez a reforma pedagógica do curso, a gente passou a trabalhar em cima de realidades, né? E de interligar sempre os conhecimentos do edifício, da cidade e da paisagem. E vivenciando-as para poder projetar nelas, né? Então, acho que foi um exercício dificílimo para esses meninos fazer esse trabalho, né? Então, só complementando um pouco o que angustiou um pouco o professor Luca. E, pronto, está aberto para vocês comentarem as duas equipes e para quem estiver presente e quiser também fazer perguntas e comentários, tá? Eu posso comentar, assim, eu acho que a gente, nesse sentido dessa investigação mesmo, a gente teve bastante dificuldade, porque a gente tinha ali um material inicial, que a ONG manda, realmente, mas depois tem que ser uma pesquisa, assim, bem minuciosa. Eu acho que a gente se dividiu, eu acho que isso foi muito bom, porque a gente deixou a pesquisa livre. Então, onde o que eu achava e o que ia surgindo para mim poderia ser diferente de outra pessoa. Então, a gente tentou não estipular temas iniciais para essa pesquisa, além do material que a gente recebeu. Então, a gente foi no feeling, assim, do que cada um ia descobrindo. E aí a gente achou outra infinidade de questões, e aí a gente foi se surpreendendo, porque quando a gente achou que a gente ia afunilando o conteúdo só se abria, né? Então, na Etiópia são diversas religiões, são diversos povos, são diversas culturas, são, assim, manifestações, assim, das mais distintas. Então, é um país riquíssimo nesse sentido. Mas eu acho que isso só foi agregando, né, para a gente entender que a gente precisava desse cuidado de não generalizar, né? Eu acho que quando se fala em África, isso pode cair num clichê muito comum de uma paleta assim só, e não é uma diversidade enorme. Assim. Então a gente foi fazendo isso, se dividindo, dividindo para multiplicar, basicamente. Então a gente foi conseguindo pescar essas informações muito importantes. A posterior, para se aproximar ainda mais da comunidade, a gente foi tentar ver nas fotos, porque a ONG disponibilizou muitas fotos, então a gente foi fazer um trabalho investigativo, o que está acontecendo dentro dessa sala de aula. Então a gente começou a observar ações ali, então a gente olhou o pátio, olha, eles lavam as roupas no pátio, que também é feito para distribuir refeição, e que também acontece isso. Então, depois dessa pesquisa geral, a gente foi nessa minúcia de tentar buscar essas dinâmicas presentes ali na escola.
Eu acho que isso ajudou bastante a gente, até construtivamente. A gente teve uma dificuldade de entender o clima, porque eles falavam em chuva, mas tinha um tempo muito longo sem chuva. A gente tinha uma temperatura ali de 10 graus em determinadas épocas do ano, isso é muito frio. E aqui no Nordeste a gente fala, não, vamos abrir janela, mas e aí, como é que a gente vai lidar com esse frio? E a ventilação cruzada? Então, as fotos foram revelando. A gente falou, não, vamos olhar a sala de aula. E aí a sala de aula não tinha tanta janela assim. E aí a gente viu uma construção local ali, bem da região da gente. E ela tinha poucas janelas também e proteção para chuva. Então a gente começou a entender para onde esse projeto precisava caminhar com base nessa investigação mesmo, assim, de dinâmicas, atividades, soluções que eles já utilizavam. Foi um pouco desse trabalho investigativo, assim. Eu acho... Oi. Não, tudo bem, Daniel. Era para responder o que o professor Luca tinha perguntado, complementando isso que o Fio disse, eu acho que tem a ver justamente assim, com o que a gente está propondo, né? A gente está propondo a arquitetura. Então, assim, o que a gente foi ler e investigar, a gente, claro que tentou, assim, músicas do local, etc. Mas, assim, o que chegou a gente, que a gente teve acesso também, e que fez mais sentido para a gente, era justamente investigações de arquitetura, né? Olhar para prédios locais e tentar ler neles o que é dito sobre a cultura local, etc, né? Então, também as imagens fornecidas pelo próprio concurso também revelavam muito disso. A gente ia olhar, investigar que material está sendo usado nas casas, que material está sendo usado nas coberturas, nas janelas, etc. Qual é o tecido das roupas das mulheres, o que é que elas estão fazendo nas fotos. Então, a abordagem da cultura e também da realidade local de maneira geral foi por esses, assim, a partir da leitura dessas coisas não verbais mesmo, porque também o que a gente está propondo é desse campo, né? Então, acho que a relação para a gente foi a partir disso mesmo. A gente olhou muito para um arquiteto africano hoje que está super em evidência, que constrói no Burkina Faso, que é o Francis Queré, né? E acho que tudo que a gente aplicou, a gente, de certa forma, aprendeu com ele também muito, sim. E é mais isso mesmo, é a leitura desse tipo de objeto, assim, que diz respeito ao que a gente está propondo, né? E também, Isabela queria falar alguma coisa sobre o edital, né? Foi aí, tipo, respondendo, assim, a pergunta mais diretamente que o Luca disse, é Luca, né? Acho que aí, tipo, de representação, assim, tem algumas mulheres do Senegal no corpo do júri, que é uma ministra da mulher, da família, do gênero e da criança do Senegal, e outra que é uma diretora da União das Mulheres na África. Só que, tipo, eu super concordo, assim, com a crítica que tem ao edital em si, até porque o nosso edital era de uma autoconstrução, né? E aí, tipo, como é que a gente, assim, botava, era uma questão, como é que a gente botava no nosso memorial, né? De não só pegar a mão de obra dessas pessoas que vão autoconstruir, né? E aí a gente não detalhou muito, assim, deixou algo em aberto, porque tinha limitação de caracteres e tal, mas a gente propôs, assim, dinâmicas de formação, em que tivesse elaboração de certificado para as pessoas que participassem de todo esse processo, sabe? Porque é justamente isso, assim, o edital lança uma autoconstrução ali, utilizando a mão de obra da galera, mas a gente não sabe como é que esse processo ia se dar, né? E aí a gente quis deixar muito claro que, sei lá, se fosse a gente em primeiro lugar, assim, se fosse autoconstruído dessa forma, que tivesse meio que essa condição, assim, né? Que o edital, ele não deixa explícito como acontece essa autoconstrução e essa utilização da mão de obra local. Agora, sim, eu acho que também não tira a importância, né? A gente reconhece totalmente. Eu acho que ter esse estudo social, se tivesse, por exemplo, um relatório que viesse junto com o edital, um relatório antropológico, um estudo da comunidade, talvez, até também, assim, a questão de passar os anseios da comunidade, né, para transformar o processo em criar uma etapa mais participativa, né, seria muito mais rico. Só que aí existem essas limitações realmente que são colocadas, que
a gente, enquanto profissional da arquitetura, a gente não pode, às vezes, ultrapassar, né? Aí eu acho que é isso, assim, mas assim, essa questão de ter um estudo, assim, mais conectado realmente com a comunidade, isso com certeza iria enriquecer muito mais o trabalho, né? Talvez mudasse totalmente as respostas, né? A gente não tem como saber isso, mas eu acho que seria realmente uma coisa muito rica para o projeto de todo mundo, né? Com certeza. Que bom. Olha aí. Kátia e Luca estão satisfeitos com as respostas dos meninos. Com certeza. E essa última explicação agora, né? Então, assim, eu não sei, Luca, né? Mas assim, essa última explicação eu penso que ela mostra o que é que esses meninos defendem, né? E assim, para além do projeto, né? Não é só um projeto. E aí, meninas, assim, eu estou completamente satisfeita. Que bom, que Sì, ótimo. sì, acho que mostra um nível de consciência da complexidade digamos, do problema que, obviamente, depois não pode ser satisfeito 100%, mas já ter uma consciência de que, pronto, o nosso trabalho tem essas limitações por razões objetivas, mas saber que existem essas limitações já é um passo dado, eu acho. Que ótimo. Então, alguém mais quer falar, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Os professores presentes, os orientadores querem falar um pouco das experiências de vocês com os meninos também? Se me permite, eu gostaria Por favor. primeiro agradecer a oportunidade que a professora Juju está dando, junto com a professora Kátia e o professor Luca, de dar visibilidade a essa experiência dos alunos. Depois, agradecer aos colegas que estão presentes, mas, sobretudo, agradecer aos alunos que deram essa oportunidade. Eles não sabem, mas nessas experiências eles dão a oportunidade ao professor de voltar a ser aluno. E isso é fantástico, isso é muito empolgante, a gente se envolve com eles. E essa questão do concurso em arquitetura é um debate extremamente importante, porque pouca gente sabe, mas no Brasil o concurso é uma modalidade de licitação, mas infelizmente até hoje a gente explora pouco essa pista, que é um processo extremamente democrático, onde a gente dá a oportunidade de ter o projeto pela sua qualidade e não necessariamente por conta de arranjos e de... Então, isso assim, é uma bandeira que eu defendo muito junto aos alunos e agradeço esse espaço, essa oportunidade. E, para terminar, agradecer a minha colega Renata por toda a cooperação e todo o trabalho que a gente conseguiu desenvolver junto para chegar, mas o mérito todo é dos alunos, com certeza. Eles são fantásticos, é incrível como eles conseguiram se superar, apesar de todas as adversidades que a gente está atravessando hoje, esse momento difícil. Eles tiveram uma capacidade enorme de superar obstáculos, inclusive esse que foi levantado, o professor Luca, extremamente pertinente. A gente treina eles no curso para trabalhar constantemente, toda vez que vão desenvolver um processo projetual, sempre procurar o diálogo com as pessoas para quem eles estão desenvolvendo essa proposta. E nesse concurso, infelizmente, não teve essa parte, é uma parte que a gente sentiu falta, com certeza. Muito obrigado a todos. Obrigada, Pascal. Renata, por favor, nem precisa pedir. Então, para pegar aqui a carona de Pascal, Juju, tudo que vem de você é uma maravilha, né? Então, essa foi uma surpresa. É uma surpresa em cima de outra surpresa. São várias surpresas, assim. Uma é esse encontro maravilhoso. A outra, a experiência que essa equipe
me proporcionou, né? Assim, caí meio de paraquedas e foi uma delícia, né? Trabalhar com vocês. Pascal arriscou e eu me senti super à vontade, né? Ele arriscou no convite e eu me senti super à vontade e fui muito bem surpreendida. E a surpresa de ver o trabalho da outra equipe, né? Dos meninos, que é essa maravilha que não poderia deixar de ser, né? E aí eu cumprimento a todos e lindo o trabalho. E a gente percebe o quanto de desafio vocês todos enfrentaram, né? E também isso é culminado com as palavras, né, de professora Kátia e Luca, que eu acho que já é a quarta surpresa, né, na escalada das surpresas boas de hoje. Então, a minha gratidão, meus parabéns, e vocês são o futuro mesmo, né? E outros virão, e a gente vai continuar aqui torcendo por vocês. Ótimo, Renata. Bruno, quer falar? Acho que parece que ele travou, não é? Não, chegou. Alô? Chegou? Oi, Tá. Bruno. Opa, Juju. Assim como... Primeiro agradecer, né? Agradecer ao CEA e essa oportunidade, né? Da gente expandir a conversa e trocar experiências com quem é de outro campo, né? Que está fora da possibilidade de ser nossa caixa, né? Então, esse é um momento muito gratificante da gente poder botar para fora e discutir e com gente que a princípio diz que não entende, né, mas que quando vai nos comentários e é tão certeiros assim, né, professora Kátia e professor Lucas, certeiros em questões que são contemporâneas à própria arquitetura, né. Agradecer demais aí o convite feito pelos alunos, a oportunidade de ver essa produção também dos demais colegas aí do curso e entender, né, que esse trabalho ele é sempre feito de uma forma colaborativa. Então, meninos me procuraram, eu disse, a gente precisa envolver outros, e aí arrastei Lúcia, disse, Lúcia, vamos lá também participar, porque a gente sozinho não consegue dar conta das inquietações, né? Uma geração muito inquieta de processos feitos colaborativos, em grupos, coletivamente, e isso é um tema que a mim é muito, me sensibiliza muito, tanto é que eu estou num doutorado buscando mergulhar nesses processos construídos em conjunto, coletivamente. Então, é uma forma, né, sendo primeiro de agradecer coletivamente a todos esses que estiverem envolvidos. E quando eu digo que a professora Kátia e o professor Luca foram, apesar de se colocarem fora do nosso campo, mas mostrar o... Bruno ficou sem som. Bruno ficou sem som. Ele está entrando para sair de novo. Lúcia, quer fazer logo algum comentário enquanto ele chega? Posso falar sim. Eu estou muito feliz de ver os meninos fazendo essa apresentação hoje. É muito orgulho de ver que os meninos estão andando, caminhando sozinhos, e por mais que tivessem conversado conosco, eles é que fizeram, o mérito é todo dos meninos. Então, acho que há um teórico da paisagem, né, que minha área é a paisagem, que ele diz o seguinte: nunca devemos projetar sem ouvir as pessoas.
Então, achei muito interessante a questão que o professor Luca colocou, da necessidade de ouvir as pessoas para se projetar para as pessoas. E aí, a resposta dos meninos e a própria arquitetura dos meninos, que foi tão bem entendida pela professora Kátia, com sensibilidade, que é tudo que o arquiteto quer, é ouvir, não arquitetos falando de arquitetura, como vocês dois falaram. Então, quando os meninos começaram a explicar que, na verdade, eles tentaram ler na linguagem da fotografia, na linguagem de textos, na linguagem de outros elementos, a resposta que eles não conseguiram ouvir da própria comunidade. Então, é muito interessante como eles tentaram buscar esses elementos para construir o projeto. E aí eu entendo que quando eles trouxeram, por exemplo, a natureza para o projeto, no caso da Casa das Mulheres, eles entenderam a natureza do lugar, mais do que a própria natureza no projeto, a natureza do lugar, trazendo o espírito do lugar, né? Então, é um trabalho sofisticado, que eu disse para eles. O projeto de vocês parece que nasce da terra, tem as cores da África, tem as cores da terra. E isso para a gente é muito especial, porque eu acho que nós somos também um pouco africanos, né? Nós somos muito africanos, um pouco não. E parece que ali também é parte da nossa história. Então, eu acho que eles conseguiram revelar isso nos projetos, os dois projetos, o outro projeto que vai do conceito ao projeto, né? O laço que vai se desconstruindo e dando a forma à arquitetura. São projetos lindos, que a gente fica muito orgulhoso, né? Orgulhosos de terem vocês como alunos e como arquitetos, né? Na verdade, que estão dando continuidade. E como a Renata disse, vocês é que são o futuro. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade que Juju nos deu. Muito feliz de ouvir os meninos falando, assim, a desenvoltura dos nossos alunos, né? E ouvir Kátia e Luca falando. Assim, eu acho que foi muito bom. A escolha de ter trazido não arquitetos para falar de arquitetura. É exatamente isso. Muito obrigada. Que bom, Lúcia. Bruno, retome o que você estava falando. Só para continuar justamente nessa toada, é que eu acho que a essência que vem aqui da fala da professora Cátia e do professor Luca é justamente esse entendimento de que a gente ali tá esboçado um produto, né, um objeto arquitetônico, mas que, como a professora Cátia fala, hoje produz história, eu diria que produz cidadania. Então é como se a gente saísse desse entendimento, né, e acho que o curso tem voltado muito, e o debate contemporâneo, para isso, de entender que a gente, com a arquitetura, a gente constrói um lastro, né, para que as coisas da vida aconteçam. A gente não constrói só um objeto para ser admirado, né, mas a gente constrói esse lastro que produz educação, produz cidadania, produz esse estar no mundo, né. Eu acho que é isso que os meninos mostraram com essas duas propostas, né? Está muito conectado com esse debate contemporâneo. É isso. Maravilha, muito obrigada a vocês quatro, muito obrigada a todos. E vocês todos hoje foram um grande presente para o Centro de Estudos Avançados. Uma das nossas premissas é fazer dialogar os conhecimentos, os vários conhecimentos, os conhecimentos de fronteira, fazer dialogar as ciências e as humanidades, e nessa curadoria da Coordenadoria Futuro, é muito importante para a gente divulgar o que tá sendo produzido dentro da universidade, sabe? Então, é um presente muito grande que vocês nos dão hoje. Eu agradeço demais a presença de todos, agradeço muito aos alunos, aos orientadores e aos nossos convidados, professora Kátia e o professor Luca. Esse material vai estar gravado, a gente ainda está com as mídias sociais com os nomes antigos, então quem for procurar, tem que procurar no Instituto Futuro, né, porque agora eu não expliquei direito, mas nós éramos 4 institutos que se juntaram para formar o Centro de Estudos Avançados, e cada um desses institutos hoje é uma coordenadoria,
mas, como eu disse, a gente ainda está começando e aí algumas das nossas estruturas ainda não estão completamente montadas, mas vai estar no site do Instituto Futuro, no YouTube do Instituto Futuro, à disposição de quem quiser ver, divulgar, mandar para as pessoas amigas e o que desejarem. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e vamos aos próximos trabalhos.